Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente e desta vez nós vamos bater um papo com um camarada aqui, versátil, do alto ao baixo. É o Matheus Andrade, contrabaixista desde guri e agora também já professor da universidade na área de mídia, fotografia e vai contar pra gente essa experiência dele no mundo da música em João Pessoa, com participação em vários discos já lançados aqui em João Pessoa e com projeto para lançar um este ano por baixo, quer dizer, uma homenagem ao contrabaixo. Olá, Matheus, como é esse projeto 2013? Bem, esse projeto é uma inquietação dos vários trabalhos musicais que eu acompanho, né, de grandes contrabaixistas do Brasil e tudo, e a minha inquietação é que um trabalho de um guitarrista tem a cara do guitarrista, muito solo de guitarra, né? O trabalho de um tecladista tem a cara do tecladista, e o trabalho dos baixistas muitas vezes não tem essa cara, né? Então eu estou querendo, de forma provocativa, fazer um CD chamado Por Baixo, justamente privilegiando a ação do contrabaixo em todas as canções, né? Como se o convite de cada canção, a base do arranjo de cada canção partisse do contrabaixo e não dos outros instrumentos. Realmente, Matheus, o contrabaixo, apesar, ele tem uma importância muito grande na banda, o contrabaixo e a bateria. Tem uma importância muito grande dentro do contexto da banda, da orquestra, mas para o grande público, nem sempre o baterista e o contrabaixista recebe destaque, inclusive na mídia. Para minha experiência parte de uma concepção seguinte, né? Quando eu dava aula de contrabaixo elétrico, a primeira pergunta que eu fazia era: por que tocar contrabaixo? Né? Se é o menos famoso da turma, né? É tanto que no disco eu fiz uma música com meu irmão chamado A Outra Guitarra, que é um dos grandes apelidos do contrabaixo, né? Que é fato, você várias vezes o pessoal vir te elogiar e chegar e falar que você toca guitarra muito bem, né? Então é uma provocação. E essa ideia do contrabaixo e da bateria não ser percebido muitas vezes pelo grande público, eu acho que é até bom para a gente pensar no papel da gente, porque às vezes é interessante a gente não ser percebido pelo fato de tá bom, a coisa tá boa, né? E não o contrário, né? Quando você é percebido é porque você errou lá a cozinha, você errou a nota, Agora, aí sim, você passa a ser percebido, né? Agora, sim, e o contrabaixo, além dessa coisa da importância para a banda, como eu disse agora, que é a marcação, né? Mas tem também os bons contrabaixistas que você se inclui aí. Aqui em João Pessoa tem vários, né? Xisto, um monte de gente tocando baixo muito bem há muito tempo. E o baixo ele vai também no solo. Como você abriu o programa agora com esse solo, que solo é esse? É de tua autoria? Então, essa é de uma música chamada, a música do carro-chefe do CD, digamos assim, a música se chama Por Baixo, né? Eu já tenho tocado essa música na noite, em algumas apresentações de música instrumental, e a minha ideia é que a música seja conduzida e solada pelo contrabaixo, nesse caso, né? Eu tento privilegiar as duas coisas numa só composição, né? A tentativa é justamente de trazer o contrabaixo um pouco para frente, até de forma didática, para a compreensão dos leigos, né? E aí perceber a presença a partir dessa união do solo com a condução, né? Existe um clichê que é assim: o contrabaixo é o coração da banda, né? Todo mundo usa esse clichê o tempo todo, que é justamente esse lugar de condução ali por trás das questões rítmicas, harmônicas e até melódicas, de acordo com o que você está apresentando, né? Existe uma tendência contemporânea, você falou assim, do contrabaixo solista, né? É uma tendência, eu diria que inicialmente com um baixista chamado Jaco Pastorius, né? Um cara que fez história no contrabaixo, e que às vezes até faz, da forma que vem evoluindo, faz até perder o sentido de condução da banda, né? Existem grandes baixistas solistas, inclusive, que se dedicam muito mais a solo do que até a própria condução, né? Às vezes até você vê grandes solos gravados e poucas conduções, assim, conduções super simples,
que me fazem até pensar que para mim é o contrário. Acho que o grande contrabaixista ele se consagra pela boa condução da música, né? Se ele fizer uma condução criativa e emblemática, ali ele assinou o nome dele na história do contrabaixo. No acompanhamento de uma música. Acompanhamento. Para a minha concepção, né? Muito mais do que no solo. Muito mais do que porque os o solistas. cobra acaba querendo solar, né? E é muito bom, né? E a gente chega, às vezes, em certos lugares e tem contrabaixista que ronca muito, às vezes com o contrabaixo alto. Aí, às vezes, até, eu acho que para chamar a atenção, já que ele fica atrás do guitarrista, da outra guitarra, né? Agora é o seguinte, você também toca violão. Para um menino assim que quer aprender, um adolescente e tal, sempre costuma, o aluno sempre costuma perguntar assim, qual é o mais difícil? Né? Qual é a diferença, qual é a dificuldade que tem mais num e no outro aí, contrabaixo e guitarra? Quando eu perguntava nas minhas aulas de por que o contrabaixo, né, eu tinha respostas que chegavam a esse questionamento mais fácil ou mais difícil, né? Alguns alunos diziam assim, porque meu irmão já é guitarrista, né? Então tem que escolher outro instrumento. Senão, eu já tentei outros instrumentos e o mais fácil dizem que é o contrabaixo, então eu vou tentar o contrabaixo, né? Então, com essa questão, eu tinha um mapeamento das ideias dessas pessoas, porque, de fato, um leigo para identificar um contrabaixo na banda, acho que é uma coisa muito difícil, né? Vez ou outra tem gente que chega para elogiar a banda e diz assim, chega pro guitarrista e diz, poxa, você tocando de forma impecável. Chega pro baterista, você é uma performance linda. Aí olha pro baixista e faz, você só tapeando, né? tem questões que acontecem assim no cotidiano da música, né? Então, eu costumo dizer assim, não é que seja o mais fácil ou o mais difícil, né? Eu acho que todos os instrumentos, para serem bem tocados, né, eles são difíceis, né? A área de música exige muito estudo, muita dedicação, ao contrário do que muita gente pensa na música, né? A gente vai falando no estudo mais antes, sim, e ele tem um casamento assim muito forte com a percussão, né, com a bateria, que funciona bem melhor. É até meio ruim tocar contrabaixo sem um baterista, né? É ruim mesmo. As situações que o pessoal me chama para fazer sem baterista ou sem percussionista, percuterista, como chamam, eu prefiro não ir. Eu acho super desagradável. Eu já tive a experiência de uma vez tocar com... O cara levou um loop eletrônico para tocar contrabaixo com um loop eletrônico, mas foi uma das noites mais desagradáveis que eu já toquei, né? Você falou assim, você toca violão também, né? Embora seja diferente, né? Mas tem uma relação do uso das cordas, né? E é muito bom para a harmonia, né? Eu toco violão por um acidente que na minha casa todo canto tinha um violão, né? Então você termina de almoçar, senta ali no sofá, tem um violão e você vai treinando e daqui a pouco você está, né, para situações boêmicas, né? E hoje em dia eu uso para composição também, para estudar harmonia, então... O violão é bem mais prático porque ele não, o contrabaixo precisa ligar, né, numa caixa, né? Precisa, instrumento elétrico precisa ligar, O violão não, você pega ele em qualquer lugar, em cima de uma mesa. E ligar dá trabalho, às vezes você liga o contrabaixo, estudar o contrabaixo sozinho, aí quem está perto ouvindo se incomoda terrivelmente, que é super estranho, né? Você estudando sozinho, às vezes é muito chato também, né? Bom é estudar tocando com um baterista, uma coisa aí. Mas na prática, lá no braço, esse contrabaixo são 5 cordas, mas o tradicional é 4, né? Isso. As 4 cordas do contrabaixo tradicional é o violão de cima para baixo. Né? A relação seria essa, a né? Sexta, a quarta. A sexta, quinta, quarta e a terceira do violão, né? Os 5 cordas ele acrescentaria uma 7ª corda no violão. Sim, aí quando o baixo sobe para 5, 6 cordas, qual é a nota que vem? Ele veria uma 7ª corda para o violão, né? Veria a corda Si, e para 6 cordas ele vem uma corda mais para baixo, né? Vem a corda Dó, né? E aí a afinação, dependendo do contrabaixista, até muda, né? Dependendo do que ele está gravando. Mas a lógica de até 6 cordas é Mas isso, né? tocando de 4, toco de 6, toco de 7. Eu gosto muito de tocar o contrabaixo 5 cordas, né? Já experimentei 4 cordas, tenho um contrabaixo 4 cordas. Já experimentei 6 cordas, Mas atrapalha, para quem é acostumado no 4, atrapalha. É como mudar de carro, né? Você vai dirigir um outro carro e você tem embreagem diferente, né? Atrapalha um pouco, mas depois você se adapta, né? Certo. Você falou agora há pouco em estudo. Porque tem muita gente que toca só talento, só ouvido, vai aprendendo com os amigos pela rua. E tem muita gente que faz a teoria musical e logo cedo você começou com teoria musical e ainda é criança, né? Veja bem, eu comecei aos 8 anos estudando piano, né? Mas eu tive uma relação desagradável, tanto com a professora quanto com o lar,
porque eu era muito tímido e aí a professora tinha um método severo e em casa, todo momento, meus pais diziam assim, toca para o pessoal ver, toca, e aquilo para mim era martirizante, né? Aí eu deixei o piano e depois fui estudar contrabaixo. Eu comecei a tocar contrabaixo aos 12 anos e depois fui para a universidade. Estudei um ano no conservatório, mas respeito profundamente e reconheço a importância da universidade, mas eu não, de forma delicada para dizer assim, eu não concordo com o método de estudo de música que a universidade me oferecia. Talvez o problema sou eu, não é a universidade E não, continua né? o mesmo? Então, continua o mesmo, né? Como é? Qual é a diferença? Qual é o método? Eu me sentia muito mal ao ter que estudar as músicas, ou as escalas, faço as escalas 500 vezes, subindo e descendo, né? E para mim aquele método behaviorista, ele castrava um pouco o meu senso de criatividade. Então eu me senti incomodado. Fui lá, estudei teoria musical, acho interessante, gosto de ouvir música erudita, Mas eles fazem aquilo para mas segurar a técnica, né? é um privilégio a técnica, né? E que para mim estava desconsiderando a alma, né? Tá fazendo essa divisão técnica e alma e eu na época, 99, eu me senti incomodado e preferi seguir meu caminho de estudos autônomo, né? Diria. Começando a tocar com os colegas, desenvolvendo uma maneira própria de estudar o Isso, né? contrabaixo. Procurando outros métodos, dialogando com alguns amigos, contrabaixistas, né? E começa os acessos e as coisas para gente chegar e buscar a sonoridade que eu quero. É tanto que a minha carreira acadêmica, por exemplo, eu não quis seguir na música, e muita gente pergunta isso, mas é porque eu não queria racionalizar algo que eu tenho uma relação emotiva que eu gosto muito, né? E assim, eu consigo encontrar música muito nessa relação emotiva e não na relação racional, como eu me sentia incomodado até mesmo quando eu ia estudar É nos cursos emotivo, mas acadêmicos, você né? toca profissionalmente. Toco profissionalmente, isso não vai invalidar, é como um curso de Van Gogh não fez curso bacharelado em pintura e artes plásticas, né? Alguns artistas, né? Tarantino não fez a graduação de cinema, né? Então, acho que a academia sabe disso também, sabe desse lugar, às vezes quer negar, mas sabe desse lugar espiritual, artístico, né? Emotivo que existe na área de artes, né? Então, assim, a academia é para você se aperfeiçoar, mas é preciso ter esse controle, né? Agora, vem só, já que você falou, a gente falou, chegou no toca profissionalmente, eu tenho notado, e eu acho que muita gente também, que você, o seu primo mesmo, o Tuca, teclado, e alguns colegas mais têm se afastado bastante da noite. Por quê, Matheus? É ruim tocar na noite, os comerciantes não tratam bem os músicos, o que é que acontece? Então, Tanto que vocês, às vezes, é. preferem tocar brincando com o Arthur. Então, o que acontece assim, eu sempre falo que o melhor lugar do músico é o palco, né? Ele estuda, ele grava, ele, né, ensaia tudo, mas o melhor lugar do mundo para o músico é o palco, né? Já diria Gilberto Gil com sua música, né? O problema é que os espaços para tocar, hoje em dia são problemáticos aqui em João Pessoa. Existem espaços, tudo bem, não estou dizendo que está na estaca zero, né? Mas existem lugares problemáticos, né? E ao longo do tempo que você vem tocando nesse sistema de bares, né? De tocar, como é que se diz, para receber não sei quanto tempo depois, né? Tocar em lugares desagradáveis que a pessoa pensa que você está ali se divertindo quando você está trabalhando, enfim, né? Essas relações todas, elas saturam, né? Então hoje eu já me dou o privilégio de não tocar em lugares indesejados, né? Porque tem uma época da vida que eu tocava em todos os cantos e estava lá caçando minha grana. Vamos ser francos, tem trabalhando, comerciante né? mesmo que é cara de pau, que é Tem complicado para comerciantes, pagar, né? Uma questão prática, assim, da noite do músico. Você vai tocar num restaurante, aí chega lá, o restaurante está lotado, o cara do bar vem e te paga o cachê que combinou. Aí quando chega no outro fim de semana, o restaurante tem ninguém, aí o cara do bar vem e diz assim, ó, não deu muita gente não, vamos diminuir o cachê, né? Por que ele não aumentou quando está lotado, né? Ao contrário, né? Então, são questões que você enfrenta na noite, assim, com muita frequência, nos Agora, espaços de eu tocar, também né? passei um tempo assim da minha vida mexendo com música, e eu tenho até uma proposta muito boa para os músicos. Não sei se o sindicato, você concorda. Seria o seguinte,
a gente toca de graça. Para tocar é de graça, agora para ensaiar é pelo menos R$ 100. Ensaiar, pronto, ensaiar é pago. Para tocar pode ser de graça, que é só uma vez por semana. Agora, o ensaio, terça, quarta, quinta, seria pelo menos R$ 100, R$ 200 aí por ensaio. Aí ficava certo, né? Não faria questão. Proposta maravilhosa, que aliás o ensaio é onde você vai dar mais sangue, de experimentar as coisas. O problema é o ensaio, né? Agora, vê só, apesar dessa fama de recluso que o baixo tem, de outra guitarra, é um instrumento que quem domina bem pode até, com uma caixinha de som suave, fazer até serenata. Toca uma daquelas músicas que você gosta, que é como solar uma guitarra de corda grossa. A gente sempre prepara umas peças assim, né, para situações. Eu gosto muito de uma música chamada A Paz, né, de João Donato e Gilberto Gil, que são dois gênios da música brasileira. Eu vou tentar esboçar aqui. Dá para fazer até uma serenata, Dá para né? fazer um... Se for bem executado, parece uma guitarra de corda que fala grosso. Que fala mais grave. Então, e o Matheus também tem... você pode até depois encostar essa coisa, porque a gente vai explorar agora um outro lado do Matheus, que é também documentarista, professor da universidade, e trabalha com fotografia, ensina fotografia na universidade. Há quanto tempo, Matheus? E como é que você está desenvolvendo esse curso lá na Universidade de Fotografia? Então, eu já estou na área universitária, na área acadêmica, na verdade, desde quando entrei na graduação, em 99, né? Mas esse trabalho de fotografia, eu comecei a me dedicar a partir da graduação, né? A partir do momento que eu paguei as disciplinas de fotografia no curso de comunicação. O meu pai também era fotógrafo, já tinha uma relação legal com fotografia e passei a contemplar essa área de audiovisual, né? Então aí dediquei a minha formação acadêmica a pesquisar sobre audiovisual, né? Cinema, TV, fotografia e anexos, né? Bom, agora no cinema, vamos para o cinema mesmo, que eu já assisti naquele festival, o Cineporte, um documentário seu sobre... Margarida Maria Alves. Realizado em 2006. Como é mesmo o nome daquele documentário? Se chama Uma Flor na Várzea. E como foi desenvolvido na época? Foi uma produção independente? Como é que você realizou aquele trabalho? Então, essa é uma das grandes discussões do curso de cinema, né? Porque no Brasil parece que toda produção é independente, né? E ali não deixou de ser uma produção independente. Na época, eu estava concluindo o curso de comunicação, eu e uma colega, Mislene Santos, e a gente estava com essa inquietação, essa discussão sobre Margarida Maria Alves, até encontrar uma pista que para a gente foi bem interessante em se buscar no documentário, né? Que era, embora ela seja um emblema da luta de esquerda, né? Luta de classe, né? Tem sido levantada essa bandeira de esquerda até os dias de hoje. Tem a Marcha das Margaridas em Brasília até o dia de hoje, que acontece anualmente, né? Enfim, a gente descobriu um dado que foi a ideia dela apoiar a direita na campanha de 83, a campanha de 82, 83, a campanha de Wilson Braga, né? Então a gente fez um documentário chamado Uma Flor na Várzea, que era, no caso, a Margarida apoiando o grupo da Várzea, que era um grupo político dos mais fortes que tinha aqui na Paraíba. Eu assisti, não achei, não era dando um sentido
como a gente fala na linguagem popular, de queimação da pessoa. Não, de fato não. É porque ela, como sindicalista, ela fazia uma atuação forte em relação aos latifuniários. Agora, na política partidária, ela votava em Wilson Braga por amizade até, né? Diziam que era por amizade até, mas é toda uma trama política, assim. Há de considerar que para ela conseguir as coisas para o sindicato, ela tinha também que ter uma forma de relação com a política vigente da época, né? Com o poder da época. Então, assim, o que o poder não entendia é que ela fazia essas relações, mas depois ia lutar contra o próprio poder, né? Então, são as problemáticas que estão no documentário. É tanto que, na época, teve gente que diz assim, é melhor você não mexer nesse vespeiro, né? E a vontade que você tem de dizer à pessoa é assim, eu estou fazendo documentário, não estou fazendo amizade, né? Então, a vontade que você tem é essa, né? Então, foi o ponto que inquietou a gente, né? E de forma surpreendente, a gente teve, em 2006, a gente fazendo o documentário e pensando que pensando se estava legal ou não, aí colocou nos festivais, aí foi selecionado de cara para o Festival de Gramado. Eu disse, poxa, então funcionou, né? Aí a gente participou de vários festivais, um documentário, um trabalho que eu gostei muito de fazer e me orgulhei bastante. E ele, onde as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, principalmente quem gosta mesmo, e onde encontra, onde a gente pode encontrar? Inclusive, foi Na universidade, né? Na universidade, através do contato com a gente, alguns espaços a gente deixou cópia, né? Como foi em 2006, eu nem saberia dizer hoje, né? Mas eu me lembro que na época muita gente, eu fui para um congresso de história apresentar o vídeo, e o pessoal queria comprar e eu não tinha me preparado, levei poucas cópias, né? E não tinha me preparado para a venda, né? Não tinha cogitado essa ideia da venda, né? Hoje em dia, foi até bom você falar, porque até eu vou procurar disponibilizar através da ABD, através dos amigos que eu tenho na área de audiovisual, né? Mas no emergencial é só me procurar aqui. Antes que a gente fale no outro documentário e no outro trabalho de fotografia mesmo, na área de fotografia, vamos ver um trechinho aí do principal doc do Matheus Andrade. Ela era uma grande líder e me ajudava muito. Participava de minha campanha, participou de minha campanha para governador e participava de minhas campanhas, porque eu dava sempre muito apoio ao trabalho que ela realizava lá. Apoiou o Wilson Braga porque era governador, apoiou para ter o direito de falar e dizer o direito dos trabalhadores. Viu? Eu já conheci o grupo PDS há muitos anos, né? Na época. Sempre nunca dei muito apoio não, sabe? Eu tinha acompanhado tal e tal para não haver uma divergência, sabe? Mas que não dava muito apoio não. É assim que começou, né, ela fazer campanha, né, a favor do PDS, nas reuniões do PT, nas assembleias do PT, começou a haver denúncia e já estava se pedindo a expulsão de Margarida do PT. Por uma questão de política, ela subiu no palanque, né, do Aguinaldo Bosch, não do Aguinaldo Bosch, mas do grupo político que Aguinaldo Bosch apoiava. Havia em cima do palanque político nosso, meu sogro era político, todo mundo sabe na Paraíba. O resultado dessa sua ação sindical é que ela incomodou alguns setores, né? Alguns setores ficaram incomodados ao ponto de culminar no assassinato dela, brutal, com um tiro de uma 12. O governo do Estado teve empenho, teve interesse e o que pôde fazer, fez. O que pôde fazer, fez. Ele deu apoio? Sim. Ele poderia ter dado apoio rezando. Realmente era muito difícil se apurar, por causa da importância política e financeira do grupo da Várzea. Qual o interesse de Wilson Braga apurar isso? Se ele era quem apoiava todo esse grupo, né? O grupo da Várzea, o grupo de Aguinaldo Veloso Borges, né? O Zito Buarque, tudo, era tudo aliado. Não havia vontade política de dizer, olha, tem que apurar com todo rigor, encontrar os culpados e julgá-los e botá-los na cadeia. Então não havia interesse, né? Então, para eles interessava uma Margarida morta. O caso dela era caso pesado, então ele não ia.
Bom, estamos de volta e aí o documentário, além desse que trata de Margarida Maria Alves, o Matheus também já produziu outras coisas depois disso, né, Matheus? Quais foram mesmo? Eu me envolvi com produção, com fotografia de vídeo, né? Eu fiz um que eu gostei bastante, foi em 2009, chamado Vírus, né? Que é o vírus que a gente adquire quando começa a fazer documentário e olha para o cotidiano e tudo que você vê acha que dá para fazer um documentário, né? Você está em casa e um primo te liga dizendo assim, ó, tem um tema aqui que eu acho que dá para tu fazer um documentário, né? Quer dizer, é uma ideia doentio mesmo que se cria em torno de pautar o mundo para se fazer documentário, né? Então eu fiz esse documentário em 2009 e participei de uns festivais, né? Assim, o meu interesse maior em cinema é a pesquisa acadêmica, mas existe toda uma cobrança branca dos alunos, dos amigos que você vai produzindo, né? É ruim de conciliar o tempo de leitura, o tempo de estudo, de escrita, de congressos, de aula, com o tempo também de produção para o audiovisual. É difícil, né? Mas eu sempre procuro fazer 1 ou 2 por ano, né? Sempre procuro fazer alguma coisa para estar me atualizando na técnica. Agora, no curso lá como professor, é fotografia pura? Isso. Eu estava no curso de Arte e Mídia em Campina Grande há 4 anos, né? No departamento de Arte e Mídia, dando aula de audiovisual, fotografia, e passei agora para o curso de cinema aqui, para a área de direção de fotografia, né? Então, minha área de trabalho lá é fotografia de cinema, fotografia estilo, né? Fotografia básica, trabalhar com iluminação, né? Minha área, eu estou pautado para essa área agora no departamento de comunicação da UFPB. Eu pensei que era educação artística, né? Não, lá é Arte e Mídia em Campina Grande, né? E aqui agora é o curso de cinema e audiovisual, né? Estamos agora, com a primeira turma. Já que a gente está concluindo o programa, vou fazer uma coisa que eu fiz com um entrevistado outro dia, que é uma profissão diferente. Assim, Matheus, tem muita gente que fica, às vezes, num drama para entrar na universidade porque só quer entrar em cursos que simbolizam dinheiro. Medicina, contabilidade, engenharia, aqueles cursos tradicionais. Mas você está trabalhando com isso, com a coisa de mídia, fotografia, e isso, até para orientar as pessoas que estão entrando na universidade, que querem entrar. Isso são mercados que dá para a pessoa viver muito bem, né, Matheus? Isso, são mercados em ascensão. As pessoas, primeiro assim, eu acredito que tem profissional bem sucedido em todas as áreas e mal sucedido também em todas as áreas, né? Então o pessoal me pergunta assim, você é músico, e música dá dinheiro? Eu digo logo assim, não pergunte a mim não, pergunte a Roberto Carlos se dá dinheiro, né? Porque eu não tenho essa resposta para você tão precisa quanto ele, né? E eu acho que eu só escolhi coisas que problematizassem esse sonho de profissão, porque eu trabalho com fotografia, com cinema e com música. Olha só, então as pessoas perguntam assim, para ganhar dinheiro você faz o quê, né? Mas eu acredito que tem, assim, acho que já está num momento assim de descentralizar essa coisa das 3 únicas profissões que dão dinheiro e você buscar outras alternativas e ser um profissional bem-sucedido, né? Ainda bem que eu não tive problemas financeiros até hoje. Então, legal. Então quer dizer que tocando contrabaixo dá para sonhar alto também. Dá para sonhar alto. Mesmo baixo dá para ir alto, né? Então a gente está terminando, infelizmente, já, Matheus, o programa, mas você tem um tempo aí para suas considerações finais e quero te agradecer você ter aceitado participar do nosso programa. As minhas considerações finais é só de agradecimento a você. Acho que o programa está cumprindo um papel interessante da gente dialogar sobre essas coisas todas assim da nossa gente, né? E de fato fico à disposição para conversar com as pessoas. Um abraço, até o próximo programa. Margarida Maria Alves foi um exemplo de vida, um exemplo de mulher. Aponto como uma das personalidades que merece a admiração e o respeito pelo grande papel que ela desempenhou. Então, Margarida, para mim, é a síntese de um ser humano completo. Ela era apaixonada pelo sindicato. Apaixonada mesmo.